E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui sobre Go. Hoje a gente vai falar sobre o assunto que se você trabalha bastante com SQL, com migrações, com bancos de dados relacional no geral, você bem possivelmente vai ter que trabalhar em Go com migrations. E sempre quando a gente vai trabalhar com isso, a gente geralmente cria scripts, fica rodando na mão, algo do tipo. E hoje a gente vai ver uma forma mais simples de trabalhar isso em Go, utilizando um executável chamado Flyway juntamente ao Go. E a gente vai conectar o nosso código em Go aqui com um banco de dados e ver como ficaria as migrações e assim por diante aqui dentro do nosso código, beleza? Então vamos pro vídeo. Então aqui hoje a gente vai começar de um jeito diferente, a gente não vai começar pelo main.go, tá? Eu vou começar colocando um arquivo, eu vou criar aqui um arquivo pra gente que eu vou chamar de db/migrations e aqui a gente vai criar os nossos arquivos em si, tá? Então aqui eu vou colocar um v1 create users, tá? Vamos supor que eu tenho aqui uma migration de criar uma tabela de usuários, table.sql. Então vamos criar aqui o primeiro arquivinho, a gente vai criar um segundo arquivo também que vai ser o v2. Vou colocar add email to users, por exemplo, beleza? E colocar um SQL aqui também. Mas aqui não entrando muito a fundo no SQL, eu já trouxe aqui o código já pronto. A gente vai criar uma tabela de usuários com as colunas ID, nome e criado, quando ele foi criado, né? E aí a gente vai ter uma segunda migration que vai adicionar nessa tabela uma coluna de e-mail, que vai ser um varchar, beleza? A gente vai ter essas duas migrações aqui para poder fazer. Aí a gente vai vir aqui do lado, a gente vai criar um arquivinho chamado flyway.conf, beleza? E aqui dentro a gente vai colocar as configurações, que é o seguinte. As quatro principais são a URL do banco de dados, aqui eu vou rodar via Docker, tá? Então vai ser um localhost na porta 5432 com um banco de dados MyDatabase, tá? A gente vai ter o usuário MyUser, password MyUser, e a location aqui vai ser onde estão as migrações. Aqui no caso é a raiz do nosso projeto, /db/migrations, tá? Então é onde ele vai buscar essas migrações para poder rodar pra gente, beleza? Então agora vamos para o nosso código main.go e o que a gente vai fazer? Aqui a gente precisaria da nossa máquina com esse Flyway rodando, instalado aqui nesse caso, tá? Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai fazer o que a gente sempre faz, do package main, beleza? A gente vai criar aqui a nossa função main. E aqui a gente não vai usar nenhuma dependência do Go. Aqui a gente vai basicamente utilizar o que está instalado na máquina. E aí aqui a gente vai basicamente colocar um fmt.println, algo bem simples aqui. Colocar aqui em português mesmo, iniciando migrations, tá? E aí aqui a gente poderia criar uma pasta diferente para diferentes bancos de dados. Então, eu quero criar umas migrações de teste, de homologação e de produção, por exemplo. Ou então eu quero criar uma database aqui só para teste integrado dentro do meu projeto. Também funciona, tá? Aí aqui a gente simplesmente vai executar um comando na máquina de uma forma que ele execute essas migrações, tá? Então aqui a gente vai colocar para ele importar, na verdade ele já vai importar para mim, a gente vai colocar um OS. Aí aqui a gente vai colocar para ele importar o exec.cmd. E aqui a gente vai colocar o exec.command, tá? E aí o exec.command a gente vai colocar as migrações, beleza? Aqui a gente vai colocar um flyway, então flyway, a gente vai colocar no segundo comando um migrate, beleza? E no terceiro comando a gente vai colocar o -config files, tá? Então, -config files, e a gente vai apontar para o arquivo que a gente já conhece. E a gente vai colocar aqui o flyway.conf, que é o arquivo que a gente criou aqui na raiz, tá? Aqui a gente vai receber o cmd por parâmetro, aí esse cmd a gente vai colocar um combined output, beleza? E ele vai retornar aqui o response, que é uma read bytes, tá? Vou colocar resp e um error. Aí se o erro for diferente de nulo, aqui eu vou colocar um log.fatal, beleza? E vamos colocar já o erro aqui, porque não tem muito o que fazer. E aí eu vou colocar um fmt.println, a gente vai colocar aqui a string como resposta, o que a gente recebeu, e colocar que as migrações foram finalizadas. Então isso é um códigozinho simples desse aqui em Go, que a gente pode até executar pelo comando, pela CLI, a gente já consegue rodar aqui as migrações, tá? E aí a partir daqui a gente poderia continuar o nosso código já utilizando o nosso pacote, utilizando o banco de dados, importar aqui o driver do SQL e assim por diante. E a gente coloca, já consegue sair utilizando, tá? Se a gente rodar aqui esse comando, eu preciso só do Docker aqui executando. Então aqui eu vou colocar para rodar o Docker run, vou colocar nesse nome, no usuário MyUser, assim como a gente especificou aqui em cima, password MyPassword, como a gente especificou aqui, e o banco de dados MyDatabase, como a gente especificou aqui também, tá? Vou colocar aqui para rodar, ele vai baixar aqui e vai instalar. Beleza, ele rodou aqui, beleza? E aí a gente pode simplesmente vir aqui e dar um go run main.go, tá? Iniciando as migrações. Aqui ele deu um erro falando que a convenção do nome está errada, tá? Por quê? A gente, sempre quando você for criar um arquivo, tem um padrão de nome para rollback, para tudo. E aqui no V2 a gente esqueceu de uma coisa, você coloca a versão
e depois você coloca 2 underlines, tá? Então é 2 underlines e o nome da migração que você vai colocar. Então aqui 2 underlines e o nome da migração, tá? Então se a gente roda aqui o comando novamente, então go run main.go, tá? E aí ele vai iniciar as migrações. E aqui, ó, migração do esquema public para a versão 1, create user table, lá, a versão 1, por isso que ele precisa dessa convenção de nomes. E a versão 2, add a mail to users, e ele aplicou as duas migrações aqui, tá? Então aqui, conectando dentro do banco de dados, se a gente colocar aqui um /dt, tá? Aqui ele não tá indo, beleza, foi. /dt, aí ele vai estar aqui tudo instalado e aqui vai estar o public users, tá? Então vai estar aqui já a nossa tabela criada, como a gente não executou nada, ele foi e criou a nossa tabela por conta do V1, beleza? Agora a gente tem que olhar as colunas dessa tabela. A gente vai colocar aqui a gente vai colocar aqui um /d e vamos colocar users, beleza? E aí aqui a gente vai ter ID, name, created e o e-mail. Então aqui ele já aplicou pra gente todas as colunas e a gente não precisou ficar rodando isso na mão ou fazendo alguma coisa do tipo. Então o legal é que ele já mantém o estado atual, caso você rode mais de uma vez, ele não vai ficar executando isso toda vez, ele vai ver que isso já foi executado, beleza? E também a gente consegue manter aqui as migrações, uma para cada ambiente, se você quiser. Ou colocar migrações para rodar teste integrado, ou para, por exemplo, vou rodar um Docker Compose, você coloca uma para cada e simplesmente o Go vai lá e aplica para você antes do código rodar, beleza? Você pode colocar isso aqui até no método init, alguma coisa do tipo, para sempre que rodar, ele tentar aplicar as migrações caso for necessário e sempre estar atualizado, beleza? Então esse foi o vídeo bem simples aqui de mostrar para vocês a tabela SQL como funciona. Então eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo em Go. Até a próxima e falou!